Boa tarde, comunidade Joas. Estamos aqui em mais uma edição do Pod Joas, aqui na Escola Estadual José Oscar Abreu Sampaio. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que vocês vão saber daqui a pouco quem é. Não vou dar spoiler, mas vamos fazer aqui algumas considerações iniciais, alguns recadinhos importantes, né? Nós sabemos que essa semana, a semana passada também, né, aconteceu aí as enchentes no Rio Grande do Sul, né? E nós aqui o Joas vai fazer uma campanha, né, em prol aí uma campanha solidária, né, em prol aos desabrigados, né, as pessoas que estão precisando lá no Rio Grande do Sul. Mas a gente vai posteriormente aí falar dessa ação. E também avisar que nós vamos ter algumas atividades, né, nas próximas semanas aqui no Joas, e uma delas é a tradicional festa junina, né? Todo ano, mês de junho, nós temos a tradicional festa junina, tá bom? Bom, antes de apresentar, né, começar aí com o nosso convidado, né, a gente tem aqui uma tradição também, né, de explicar o porquê, o objetivo, né, do Pod Joas, né, que é justamente amplificar as atividades, né, e tudo que acontece aqui na escola para a comunidade, aqui no Vila Sulina, no Morro Doce. Então nós temos um propósito que é divulgar e levar as atividades para a comunidade, tá bom? Então, se tiverem alguma sugestão, uma crítica, reflexão, alguma análise, né, é só deixar no feed lá do Instagram, né, nos comentários, e é isso. E, antes de começar, roda a vinheta. Estamos de volta, então. Vou fazer a apresentação desse nosso convidado. O nosso convidado... Vou dar alguns spoilers. Se eu começar a falar desses spoilers, muita gente já vai se identificar, muita gente já vai saber quem é. Nosso convidado, ele é a pessoa que, quando ele conta até 3, os estudantes fogem para a sala de aula e nem saruê fica nos corredores da sala. É uma pessoa extrovertida, brincalhona, um cara de bem com a vida, tranquilo, sossegado, brincalhão, mas leva as coisas muito a sério. E eu estou falando dele, o senhor Tadeu, nosso coordenador aqui da José Oscar Abreu Sampaio, do Joas. Obrigado pela presença, Tadeu. Eu vou deixar você fazer as considerações aí iniciais, mas antes disso também, eu esqueci de falar na primeira parte. Hoje nós estamos homenageando aí o Milton Santos, né? Milton Santos, grande geógrafo, né? Um dos maiores intelectuais do Brasil. E não foi à toa que eu escolhi. Do mundo. Não foi à toa que eu escolhi. Porque o senhor Tadeu foi estudante da USP, né? Na USP, e também ele foi aluno do professor Milton Santos. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa experiência, né, como é que foi, né, ter aula com ele. Primeiramente, agradecer, boa tarde, e agradecer a todos por esse convite tão especial, tão significativo, bacana estar aqui com essa exposição de vocês de divulgar a educação, que ela é tão pouco divulgada na sua realidade, num chão, né, tão especial como é esse, escola, né? Milton Santos começou advogado, em 1948, seu nascimento, se tornou advogado, não seguiu a carreira, se identificou com a geografia, foi ser professor universitário, primeiramente professor, acho que em Ilhéus, se eu não estiver enganado, ele começou a dar aula nas escolas públicas, depois ele se alinhou ao Jânio Quadros, foi trabalhar na presidência, veio a ditadura, ele aí teve alguns problemas com a ditadura, e aí, para ajudarem ao professor Milton Santos, ele viajou para a França para ficar 6 meses. E os 6 meses foram 14 anos de uma
larga e crescente expertise de aprendizado. E depois, em 83, ele passou por algumas universidades na Europa, leste europeu, parte da África, e voltou para o Brasil. E aí eu tenho o privilégio de adentrar a USP, e no meu segundo ano de USP, com quem eu tenho aula nas Geografias Humanas, entra um professor preto dentro de uma universidade pública, renomada, e ele se apresenta com a maior simplicidade, como se fosse um professor comum, sem nenhuma vaidade. E aí, com 2 semanas, eu fui pesquisar quem era o professor. E aí eu vi que ali eu tinha que extrair o que eu podia do senhor Milton Santos. É considerado o pai, né? Ele é pai da geografia, mas mais do que ser um pai, ele é um poço infinito de conhecimento. E ele não discute a geografia de forma ampla, ele discute universal. Ele põe dentro da geografia a questão da humanidade, a questão da política, a questão do social. Ele explica por que a globalização não funciona. Ele dá um outro modelo de globalização. Ele mostra o quanto a globalização é perversa, o quanto ela é desigual, o quanto ela cria. E já na época dele ele falava para nós, prestem atenção nas questões climáticas. Nós temos muitas ações faladas e poucas ações executadas. E a natureza se resolve por si. Ela vai encontrando meios. E o que nós estamos vendo, essas tragédias pré-anunciadas, podemos dizer assim, o professor já dava norteava isso. Então, e com certeza ele, inclusive, ele fez uma revolução na questão geopolítica também, né? Porque ele tem um livro que é muito interessante, que eu gosto muito, que é por uma outra globalização, né? Isso, exatamente. Então, a ideia dele é justamente repensar a globalização, né? De uma outra forma, né? Não tão excludente, né? Desumana, desigual, né? Mas por uma outra. Pena que ele nos deixou. É uma pena, mas era uma pessoa que, por ser preta e ter o conhecimento que teve, ele tinha que ter um reconhecimento muito mais do que ele teve aí as premiações que ele ganhou. Esse homem deveria ter ganhado o prêmio Nobel, com certeza, porque ele foi extremamente importante. Concordo plenamente. Eu vou iniciar também, já que nós estamos falando dele, a partir de um pensamento, eu vou ler um pensamento dele aqui, Tadeu, que é muito pertinente, né, até no que nós estamos vivendo hoje no mundo e na área da educação, né, na questão mais pedagógica, de mercado mesmo, né. O Milton Santos, segundo Milton Santos, a educação feita mercadoria, né, reproduz e amplia as desigualdades sem extirpar as mazelas da ignorância. Educação apenas para produção setorial, educação apenas profissional, educação apenas consumista cria, afinal, gente deseducada para a vida. Aí, a partir desse pensamento, né, aí que eu vou colocar uma questão, né, uma provocação intelectual aí, né, para a gente debater sobre isso, levando, né, trazendo para o chão da escola, né, para o nosso meio, né, que é o seguinte, a pergunta que eu faço para você: essa educação mercantilista voltada para o mercado, fomentando cada vez mais o fetichismo do consumo e potencializado agora pela inteligência artificial, a IA, amplificou ainda mais as desigualdades sociais e transformará os jovens de hoje em viciados dependentes do amanhã da IA? Essa é a questão. Quer dizer, são duas questões em uma. A primeira é, ela realmente amplificou, né? A partir do que o Milton Santos colocou ali como mercadoria, né? Educação de mercadoria voltada aí mais para o mercado de trabalho, amplificou as desigualdades sociais, e a partir da inteligência artificial, né, da IA, como serão os nossos jovens? Cris,
A gente não pode prever o futuro, mas... Mas é fácil responder. Os jovens vão chegar no momento que eles próprios, porque você pode ter uma IA, mas uma IA não é uma inteligência natural. Ela é uma inteligência montada, preparada. E a inteligência natural chega um momento que ela cria um estranhamento, causa um estranhamento. Não é um robô, não é uma tecnologia muito avançada, extremamente avançada, que vai interferir numa decisão humana. A humanidade não vai perder isso. E principalmente quando agora esses jovens compreenderem que eles não estão na escola pela educação bancária, a educação tecnicista. Eles estão hoje no processo de escolarização. O que nos impede de melhorar isso é toda uma situação que eles tiram disciplinas e fazer os nossos jovens ser pensantes. Então, quando você tem todo esse conjunto de plataformas, de tecnologias que vai desenvolvendo, vai chegar uma hora que isso vai ser desestimulante. O próprio jovem vai ter essa percepção que isso não se torna mais tão prazeroso. Isso acaba não tendo uma identidade. Eles vão querer um outro modelo de identidade. É aí que começa uma mudança. Vai levar um tempo. Você falou muito bem, vou plagiar sua fala agora. Não sabemos qual vai ser esse tempo. Não sei se será esses jovens, se serão os netos, bisnetos, mas em algum momento a inteligência vai sim fazer parte, mas ela vai ter uma limitação. Porque o ser humano, ele não vai querer se emburrecer. Porque o mundo lá fora, ele vai cobrar o que é humano. Eu posso ter IA, posso ter toda forma de inteligência artificial para os mais variáveis caminhos, mas o humano não vai perder a sua identidade. Não vai. Que é a questão afetiva, né? A questão da criatividade, né? O principal, a empatia, a vivência. Eu posso não gostar de ti, mas eu gosto dela. Posso me dar bem com ela, posso me dar bem mais ou menos com ela, eu posso me dar super bem com outra pessoa, mas essa convivência a IA não tem. A IA não tem como falar assim, não seja amigo, não participe. Não tem como. Então, quando o Milton Santos falava, lá na época a gente já discutia isso. Ele colocava, e nós colocávamos alunos discutindo, eu era um aluno rebelde, por quê? Porque eu me colocava assim, o que a tecnologia vai mudar a minha vida? E hoje eu tenho 61 anos, e coloco para vocês aqui, a escola inteira, todo mundo convive, eu não tenho nada de convivência tecnológica. E eu vivo super bem. Eu sou da área da geografia, eu trabalho tudo que eu posso com os pontos tecnológicos, super bem. Vamos para sair do Joas, para ir a algum lugar de Santo Amaro? Eu e você é da minha área. Nós não precisamos do Waze. Nós vamos pela memorização dos pontos cardeais de uma localização geográfica. A gente tem muito fácil. Tudo bem que a sociedade não tem, mas quantas vezes o Waze, quantas vezes histórias que nós temos que o Waze levou pessoas a lugares errados. E esses lugares errados tiveram alguns custos, como até vidas. Entendeu? Sim. Então, a máquina ela vai ter a sua limitação, o humano não. O humano não tem limitação. A questão da dependência que já né, no presente, de equipamentos eletrônicos, celular, né, é uma extensão nossa. A questão é que vai tirando o senso crítico, né? De análise, né? Porque a inteligência agora, você produz aí um TCC, um artigo, a inteligência artificial ela faz em 1 minuto, né? 2 minutos. Essa questão, né, que preocupa, né? Que a gente precisa ter um certo, na minha concepção, né, um certo limite, né? Um certo controle para não virarmos zumbis, robôs, né, totalmente dependentes. A máquina faz tudo por mim, inclusive o Estado já está fazendo isso em alguns setores, né, o próprio sistema, né, faz tudo por mim. Então é até uma questão de explorar e excluir também, né, por isso que gera desigualdade. Por quê? Porque aí você não vai ter gasto com o trabalhador, com
com as pessoas, com o docente. Aí eu estou vendo no caso docente, mas aí levando uma visão geral, ampliando em outros setores também, a IA vai substituir a pessoa física. Mas até onde você acredita que isso possa chegar? Vai ter o limite. Foi isso que eu falei inicialmente. Vai chegar ao limite. Sabe onde está o limite? Eu vi uma entrevista esses dias que eu achei interessante. Fizeram um laboratório, né? Fizeram uma pesquisa, colocaram um médico de verdade atendendo uma paciente. Aí depois colocaram a inteligência artificial, um robô, atendendo o paciente. Né? Quem você acha que ali foi... que deu ruim ali? O que deu ruim? O que deu ruim pode ser que o médico tenha criado um equívoco no seu momento de falar o diagnóstico, mas ele teve a parte humana. A IA ouviu como máquina e falou, você tem tal diagnóstico. Tá, agora você vai cuidar disso desse jeito. Tá, mas não teve o calor humano, não teve afetividade, cometeu um equívoco. Eu estou partindo de um raciocínio sem saber o que aconteceu, mas o médico estava ali, o médico presente, humano. Eu errei, mas eu posso acertar. Vamos lá, vamos começar. E a máquina, você tem tal diagnóstico e cuida, próximo. Onde eu queria chegar. A linha de raciocínio é essa mesmo. O que eles constataram que quem foi mais empático nessa questão, né? Aí que eu queria chegar, né? Quem teve mais empatia foi a IA. Porque a IA, ela reproduziu só, ela fez uma reprodução, uma cópia. O médico tem um lado humano, ele estava no dia ruim dele, não foi tão empático assim, não foi tão, digamos assim, a questão humana. Ele podia muito bem acolher da melhor forma possível, ou ficar meio arredio. Ela foi técnica. Foi técnica. Ela foi perfeita. Mas perfeita. Ela era perfeita ali, tecnicamente. Tecnicamente. Sem ter, ouvindo um processo que produziram dentro dela para ela reproduzir. Exatamente. Então ela é uma perfeita cópia. Ela Exatamente. Copia, mas jamais terá um lado afetivo, criativo, intuitivo como nós, né? Sim. Seria isso. Bem interessante. Bom, a Maíra parece que ela tem também umas questões aí para te perguntar, Tadeu. Tem algumas perguntinhas? Pode fazer, Maíra. Quais são as vantagens e as desvantagens de trabalhar numa escola? Maíra, desvantagem eu não vejo nenhuma. Para você trabalhar com gente dentro de uma área educacional, onde a gente trabalha com processo de escolarização, o primeiro conceito é gostar de gente. Se você gostar de gente, você não vai ter nenhum problema. Todos os problemas que você conviver, você vai lidar ele da forma mais leve possível para encontrar respostas objetivas e solucionar. O problema é que o sistema educacional no Brasil, estou falando de forma abrangente, eles não compreenderam ainda o que é a escola do século XXI. A escola do século XXI é lidar com as angústias, as alegrias. Não é só ir à sala de aula, pegar um quadro, um computador, uma televisão e aplicar o conteúdo. Além de aplicar esse conteúdo, eu tenho que enxergar a estabilidade emocional do ser humano que eu estou lidando. Principalmente para os jovens, que chegam muitas vezes na escola pedindo um socorro, porque ele enxerga lá na frente no docente uma pessoa que pode ouvi-lo e apresentar algo de bom para ele. Sendo que muitas vezes as angústias em casa, elas não são resolvidas da melhor maneira possível, porque os pais não gostam de dar ouvido às angústias dos filhos. Porque eles trabalham, a dinâmica de vida deles também é bem agitada. Então, quando eu tenho um minuto que estou ocupado, filha, daqui a pouco eu ouço. E quando muitas vezes para ouvir, filha, isso é frescura, por favor. E muitas das vezes, não é frescura. É um ponto que você tem que ouvir e dar uma atenção e buscar soluções. Compartilhar com o jovem. E aí o jovem vai se sentindo seguro. Então ele vai entendendo que o chão da escola
também é uma parceria. E essas parcerias se constroem como? Ouvindo, fazendo a escuta, fazendo a devolutiva e fazendo essa construção. Porém, não vou esconder de você, nós temos muitos profissionais que não têm esse entendimento. Eles chegam no chão da escola, giz, o canetão, lousa, o computador na TV, abre o conteúdo e vai embora. E acabou. Eu vim aqui para isso. Eu não sou obrigado a ouvir o problema alheio. E a escola do século XXI é ouvir o problema alheio, é compartilhar, é dividir. Eu, particularmente, gosto muito. Eu me sinto feliz no chão, no território chamado escola. Muito bem, isso aí. Antes de você continuar, deixa eu colocar aqui, aumentar aqui. Você deve gostar desse som, dessa pessoa aqui. Opa! Meu amigo Raul Tio. Grande Raul. Falar o que desse cara? Raul, beleza. Mas será que ele era maluco? Ou ele era o cara Raul, beleza. Não, e ele falava uma verdade. Muitas. Né? E a verdade... Ele se formou em filosofia, né? Ele era... Sim, é filósofo. Grande. Tem mais alguma pergunta para fazer? Aproveita agora, viu? Aproveita, se vingue de tudo que... Né? É agora. Qual foi o melhor momento da sua carreira e por quê? Maíra, o melhor momento da minha carreira foi quando eu decidi que eu não seria professor no meu início de carreira, no meu início de formações. Primeiro eu fui viajar, fui conhecer outras áreas, fui entender o que é economia, fui entender o que é política, fui entender a parte comercial que você trabalha, porque no banco uma contabilização é o contrário do setor privado, quando você trabalha numa indústria que você faz recebimentos e pagamentos. Eu queria trabalhar também numa área que me desse entendimento de outras pessoas. E aí com 38, 39 anos eu já havia exercido várias profissões, acho que 7 ou 8 profissões, que aí eu tinha entendimento que era um banco, que era uma indústria privada no setor calçado, no setor de vendas de produtos masculinos, femininos, medicamentos. E aí, por fim, eu também passei por uma indústria que eu aprendi muito com uma proprietária, que ela era uma proprietária nazista, e ali eu percebi que tinha chegado o meu momento. Era a última indústria que eu trabalhava, estava com a minha vida estabilizada, e eu falei, agora sim eu posso buscar essa provocação de ir para a sala de aula, porque aí eu não caí na sala de aula como aventureiro, aí eu tinha propostas. Então, quando eu falava de uma geografia, eu discutia uma geografia europeia, uma geografia asiática, aonde eu passei, e se estava ali na apostila, no livro, eu sabia do que eu estava falando. Não era só uma teoria. E quando eu viajei para aprender. E eu devo isso também muito à minha esposa, que super colaborou comigo, foi uma incentivadora mesmo, em tantos aspectos. Então, quando eu cheguei, eu estava preparado. Eu tinha lastro para chegar na escola e começar. O que eu não tinha ainda era o domínio da experiência, da vivência da escola. Mas com o grau de conhecimento que eu cheguei e fui me adaptando a ter mais conhecimento, porque eu sou muito socrático e uma filosofia que ele adotou, só sei que nada sei. Eu digo isso porque eu sempre estou em aprendizado. Quanto mais você estuda, mais você percebe que você precisa estudar. Porque senão você vai se limitando a um determinado conhecimento. E eu gosto de expandir esse conhecimento para entender até onde eu posso chegar. E quando mais eu caminho, mais eu enxergo que eu preciso caminhar. Todos nós, né, Tadeu? Sim, Todos sim. nós estamos nessa caminhada. E, uma coisa que não foi falada é que o professor Tadeu se formou em sociologia também, é sociólogo, né? Agora, para fecharmos aí a entrevista, né, antes de terminarmos, quero dizer que foi um
um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui, né? Sou o seu fã, né? Você me ensinou muito, me ensina muito aqui nessa escola, né? Tenho você como referência, né? Obrigado por estar aqui. E vou deixar aqui a frase do dia, né? A frase do dia hoje é: sem a música, a vida seria um erro. De quem é essa frase? Aumenta o som, DJ. Aí depois, Zé Ramalho. O DJ está começando agora, desculpa. Ele está começando. Por favor, posso fazer um adendo sobre o Zé Ramalho? Claro, por favor. Ele tem uma música muito bonita, que a parte da música diz vida de gado. Vida de gado. Vida de gado. Ouçam essa música e tirem as suas percepções o que é uma vida de gado. Povo marcado, povo marcado, povo sofrido. Mas a educação transforma. Ele diz isso, que a educação transforma. Cris, queria agradecer. É muito bacana estar aqui, mas eu que sou fã de vocês. Eu sou aqui a pessoa humilde que está aprendendo com todos vocês aqui, um pedacinho do dia, de cada momento, ver uma aluna que eu conheci lá no 6º ano, hoje está no 9º. Tem isso também, viu, gente? Está lá, daqui a pouco no 1º, no 2º e no 3º. Aqui, ó, você deu aula para as mães, né, para os pais. Né, exatamente, eu ia comentar isso agora, dessas pessoas maravilhosas que estão aqui com você. Algumas as mães foram minhas alunas, e o propósito de ser aluna é essa troca. Olha como é prazeroso você estar no chão da escola e você dá aula para a mãe, aí vem a filha, e a filha você vê crescendo, você vê o processo de rebeldia. Pode ser que quando elas estiverem inseridas na sociedade, a nível de faculdade, a nível de universidade, eu esteja aposentado. Mas eu gostaria de voltar ao Joas e ouvir assim, o jargão famoso. Que saudade que eu tenho do Joas. E com certeza é um legado que você está deixando aqui. Né? Mas só para complementar aqui, de novo, sem a música, a vida seria um erro. Essa frase do Friedrich Nietzsche, grande Nietzsche, filósofo alemão. Realmente, né? Sem a música, a vida seria um erro. DJ, aumenta o som. Eu vou me despedir aqui do nosso coordenador. Mais uma vez, obrigado. E vamos dar continuidade. Próximo convidado, vamos falar? Falamos depois? Então tá bom. Mas só vou dar um spoiler, hein? Uma dica. É lá da coordenação. Nossa. Já falei tudo. Não, mas antes dessa pessoa, nós vamos fazer a entrevista com... A dica do tema. Do tema. Do tema. É alguém do Grêmio? Não. É do 8º ano. Pronto. Gente, obrigado. Espero vocês na próxima. E o programa vai ao ar, né? Aí vamos tentar, né, levar ao ar toda sexta-feira, tá bom? E sem mais delongas, vou apresentar aqui a minha equipe, para não ser injusto. Maíra na edição, entrevistadora, tá ali a Ana Lívia que está ali na gravação, é a câmera girl, nossa roteirista, Giovana, e nossa queridíssima Duda, que também faz a edição. Ela faz a edição juntamente com a Maíra, né? Ela que posta lá nos stories, nos feed. Tá bom, gente? Obrigado a todos e até a próxima vez. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço aqui, meu amigo. Valeu. Eu que agradeço. Quando vocês postarem no YouTube da vida, pode avisar a gente.